Em meio à noite escura da alma, quando a dor sufoca e a esperança parece um fantasma distante, você já se sentiu abandonado? Já clamou a Deus em angústia e sentiu apenas o eco do seu próprio desespero? Essa é a jornada que muitos de nós enfrentamos, uma batalha silenciosa, onde as lembranças do passado glorioso de Deus se chocam com a aridez do presente. Mas e se eu te dissesse que existe um cântico antigo, um lamento transformado em louvor, que pode ser a chave para atravessar essa escuridão e reencontrar a luz divina? Prepare-se para mergulhar nas profundezas de um salmo esquecido, o Salmo 77, e descobrir como a memória do que Deus fez pode resgatar sua fé nos momentos mais sombrios. O Salmo 77 se abre com um grito dilacerante. Clamo a Deus em alta voz. Sim, a Deus clamo, para que me ouça. O salmista Asaf está em profunda angústia. Ele não sussurra, ele clama. Essa não é uma oração formal, mas um lamento visceral, uma explosão de dor de alguém que se sente no limite. Durante a noite, sua mão se estende incessantemente, suas lágrimas caem, e sua alma recusa ser consolada. A lembrança de Deus, que deveria ser um bálsamo, torna-se tormento. Ele pensa em Deus e geme, sua alma desfalece dentro dele. É a crônica de um homem que se vê mergulhado em um abismo de desespero, onde até a presença divina, outrora fonte de conforto, agora intensifica sua dor. Ele se lembra de Deus, mas essa lembrança vem acompanhada de uma pergunta angustiante. Será que ele me esqueceu? O coração do salmista está turbado e inquieto. Ele não consegue dormir. Seus olhos estão arregalados e ele está tão perturbado que não consegue falar. As perguntas ecoam em sua mente como trovões. Acaso o Senhor nos abandonou para sempre? Acaso jamais nos mostrará o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor leal? Acaso a sua promessa falhou para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Acaso em sua ira reteve a sua compaixão? Essas são as perguntas que atormentam a alma em crise. O questionamento da bondade de Deus em face de um sofrimento que parece interminável. O medo de que Deus tenha mudado, de que sua fidelidade tenha vacilado, é a maior tortura. O salmista não esconde sua luta. Ele a expõe cruamente, um exemplo para todos nós de como é permitido ser honesto com Deus em nossa dor. Ele não finge estar bem. Ele não esconde sua dúvida. Ele a expõe, e é nesse ato de vulnerabilidade que a semente da restauração é plantada. A virada no Salmo 77 não vem de uma resposta imediata de Deus, mas de uma decisão deliberada do próprio salmista. Ele diz: disse eu, acaso isto é doença minha? Ou que a mão direita do Altíssimo mudou? Ele percebe que o problema não está em Deus, mas em sua própria perspectiva distorcida pela dor. É um momento de autoconsciência crucial. E então ele faz uma escolha. Eu me lembrarei dos feitos do Senhor. Sim, me lembrarei das tuas maravilhas antigas. Meditarei em todas as tuas obras e ponderarei os teus feitos poderosos. Essa é a estratégia de Asaf, combater a amnésia espiritual com a memória divina. Ele decide ativamente trazer à mente as obras grandiosas de Deus, o que ele já fez no passado. Não é um passivo esperar por um milagre, mas um ativo engajamento com a história da redenção. Ele se volta para a história do Êxodo, o maior ato de libertação de Israel. Ele relembra como Deus abriu o Mar Vermelho, guiou seu povo como um rebanho pelas mãos de Moisés e Arão, e manifestou seu poder de formas inimagináveis. Ele lembra que Deus é o Deus que faz maravilhas. Essa lembrança não é apenas um exercício mental, é um ato de fé que começa a realinhar sua alma. Ele recorda o poder de Deus sobre as águas, sobre o trovão e os relâmpagos, sobre os caminhos misteriosos no mar. A memória das maravilhas de Deus se torna um farol na escuridão. O silêncio angustiante é preenchido com o eco das obras passadas de Deus.
Asaf se fixa na verdade. O teu caminho, ó Deus, é santo. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. A santidade de Deus, sua singularidade, sua incomparável grandeza, essas são as âncoras da sua fé. Ele se lembra que Deus não é um Deus qualquer, mas o Deus que realizou o êxodo, a maior demonstração de poder e cuidado para com seu povo. Ele não se apega a sentimentalismos, mas à rocha inabalável do caráter de Deus. As maravilhas passadas de Deus tornam-se o fundamento para a esperança presente e futura. Se Deus fez isso antes, Ele pode fazer de novo. Se Ele libertou no passado, Ele pode libertar agora. A angústia não desaparece instantaneamente, mas a perspectiva muda. A névoa da dúvida começa a se dissipar à medida que a luz da verdade divina ilumina sua mente. O que parecia impossível, agora parece digno de fé. A lembrança das obras divinas não é um escape da realidade, mas uma reinterpretação da realidade à luz da soberania de Deus. O foco sai da dor pessoal e se expande para a magnificência de um Deus que governa sobre tudo, que tem um propósito eterno e que, em sua perfeita sabedoria, age de formas que nem sempre compreendemos, mas que são sempre justas e amorosas. A fé não é a ausência de dúvida, mas a decisão de crer, apesar da dúvida, fundamentada na história da fidelidade de Deus. O Salmo 77 nos ensina uma lição vital. Quando o presente nos assola e o futuro nos amedronta, devemos nos voltar para o passado, para a história da fidelidade de Deus. Não para vivermos presos no passado, mas para extrairmos dele a força e a convicção de que aquele que foi fiel ontem será fiel hoje e para sempre. É uma ferramenta poderosa para combater a ansiedade, o medo e o desespero. Se você está em um vale de sombra, se as perguntas em sua mente são mais altas do que as respostas, siga o exemplo de Asaf. Lembre-se das suas próprias experiências onde Deus interveio. Lembre-se das promessas bíblicas, lembre-se dos testemunhos de outros. Mergulhe nas Escrituras e veja o rastro de milagres e provisão que Deus deixou ao longo da história da humanidade. O passado de Deus é o nosso maior profeta para o futuro. Não permita que a amnésia espiritual roube sua esperança. A batalha da fé muitas vezes é uma batalha pela memória. Se você está atravessando um deserto de angústia e sentindo que a luz se apagou, não desista. O Salmo 77 é um convite divino para você se lembrar. Lembre-se do caráter inabalável de Deus, do seu poder que abre mares e da sua fidelidade que sustenta gerações. Não permita que o inimigo roube a sua memória espiritual. Clame a Deus em sua dor, sim, mas depois decida recordar. Decida meditar nas grandes obras dele. E veja como, passo a passo, a verdade das suas maravilhas dissipará as sombras, transformando seu lamento em uma nova canção de esperança. Se você deseja que a memória das grandes obras de Deus transforme sua angústia em fé inabalável, clique no link abaixo para conhecer a ferramenta que vai te ajudar a aprofundar sua conexão com as verdades eternas e destravar uma nova fase de confiança em sua vida espiritual.